Olá pessoal, o teor desse vídeo se reporta ao primeiro manifesto da corrente de Aquários, lançado há mais de 10 anos, mais precisamente em 2004, hoje 2006, e as ações sugeridas para uma evolução social sem guerra e com justiça começaram a ser implantadas no Brasil. São ações da Lava Jato, ainda em curso na comarca de Curitiba. Desde que a humanidade iniciou a sua peregrinação na face da Terra, pela primeira vez o ódio, a dominação e a violência simultaneamente se manifestam nos mais variados segmentos sociais. A atenção voltada para o progresso, para o desenvolvimento, sem preocupações com princípios da moral e da ética, tem apagado dos corações das pessoas o verdadeiro sentido da vida. E os grupos que se locupletam com o infortúnio da grande massa humana, a cada dia estão se tornando menores, mais competitivos e perigosos. Bem, quando os astrônomos, no início do século XVII, comprovaram que a Terra não era o centro do universo, ficou claro que Deus tinha outras atribuições além de só cuidar dos humanos que habitavam o planeta. A elite dominante se vê vazia em suas crenças e, a partir daí, decide buscar no plano material aquele poder espiritual que acabara de perder. A grande massa humana, sem ter a mínima noção do que acontecia, ela segue desguarnecida em suas crenças e trabalho, e sem o saber, daquele momento em diante, havia se tornado caça de um sistema predatório e desumano. É a Revolução Industrial. A Revolução Industrial acelera a desigualdade social e a Inglaterra conduz o processo econômico. Sua prática racional e cartesiana na condução dos negócios não poupa nem o seu povo, aonde, aos excluídos, a única alternativa é a emigração para o novo continente, que é a América. Adam Smith, em sua obra A Riqueza das Nações, ele oferece todo o suporte para a expansão do capitalismo industrial. Nessa obra, Smith ele repudia a intervenção do Estado, quer nos negócios particulares, quer no comércio internacional. Ele defende que o mercado livre ele atua como uma mão invisível e sempre traz benefício para toda a coletividade. A realidade, porém, é completamente diferente. Enquanto pessoas que nunca sujaram as mãos com o trabalho, mas que faziam as leis, elas viviam cada qual um palácio individual, a grande massa do povo trabalhava nas piores condições e levava uma vida de infortúnio e miséria. Os capitalistas daquela época, eles achavam que podiam fazer como bem entendessem com as coisas que lhe pertenciam. Tudo que lhes importava era a produção e o lucro. As condições sociais e até a vida dos trabalhadores passavam a não valer coisa alguma. Não tardou
para que a opressão gerasse revolta e a violência aparece nos atos de protesto. O poder dominante, responsável pela cruel e desumana ruptura social, torna-se invisível perante os grupos, mas com exceção de um grupo que, por instinto, lhes oferece uma oposição natural. Erradamente, porém, esse grupo ele identifica o Estado e a Igreja como responsável e, incontinentemente, parte para combatê-los. São os anarquistas, que, ao contrário dos demais grupos, não lutam para conquistar o poder, mas sim para derrubá-lo. Os primeiros anarquistas, eles são independentes. Eles defendem o ser humano em sua essência, são libertários e verdadeiros paladinos da justiça. Não aceitam a opressão do Estado, não aceitam a tutela da Igreja e de qualquer corporação que lhe imponha regras. Proudhon, um escritor de renome, com várias obras publicadas, embora sem uma formação acadêmica, é o primeiro pensador conceituado a se titular anarquista. Proudhon defende as tendências associativas e federativas dos homens, mantendo sempre uma elevada consideração à questão da liberdade individual. Nesse contexto, aparece Karl Marx, que ele é um ateu de formação acadêmica, possui uma formação acadêmica, e ele apresenta a sua teoria em cima dos postulados de Adam Smith. E na filosofia, ele busca sustentação para seus falsos conceitos humanistas em algumas coisas de Proudhon. E ele acaba se tornando o grande líder socialista que canaliza para si a esperança do proletariado. E é nesse cenário, minha gente, que se desenvolve toda a dialética em busca de um futuro melhor. Capitalistas e socialistas, eles gastam as suas vidas em busca de um sistema que traga felicidade e paz para a humanidade. Os anarquistas seguem a sua luta, contra o poder dominante. E assim, nós iniciamos o século XX. E o século XX, ele já começa com um avassalador progresso e um avanço tecnológico jamais imaginável. O automóvel se torna a locomotiva do desenvolvimento e 2 guerras mundiais são necessárias para definir as relações de domínio entre as nações. O mundo ele se divide em 2 grandes blocos, os socialistas e os capitalistas. E, como um rolo compressor, o poder econômico ele reina absoluto. No final da Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos, em substituição da Inglaterra, assume o controle das finanças internacionais. Como sócio majoritário do FMI, é imposto o dólar como uma moeda internacional de referência e uma nova ordem econômica impera em nosso planeta. O desenvolvimento, que até então se dava de forma bilateral entre os países, um método pelo qual esse Ocidente rico literalmente pilhou os países da Ásia, da África e América, agora esse método se processa com uma maior polidez. São as corporações transnacionais que, alheia das fronteiras dos estados, elas organizam uma pilhagem em escala mundial.
Essas organizações, apoiadas pelas superpotências e nas teorias que se orientam pelos postulados do iluminismo, elas transformam os povos e a natureza em objeto de suas ambições. Surge assim o homem de empresa, cuja a vontade de lucro e de poder faz de suas relações com as pessoas e com a natureza como a de um conquistador com o conquistado. E aí o humanismo ele é substituído pelo racionalismo cartesiano. E o homem se define como o princípio e o fim de tudo, onde espera do desenvolvimento ilimitado da ciência e da tecnologia a satisfação plena de seus desejos. Cada vez mais, aos integrantes da sociedade, somos todos nós, lhes é negado a individualidade, lhe é negado outra maneira de pensar, de viver, de se relacionar com as pessoas, com a natureza e até com Deus. De forma subliminar, a todo instante é-lhes incutido a maneira pela qual ele deve portar a sua conduta. Primeiro, é induzido a esse homem de que ele somente se realizará na sociedade através de seu trabalho. Depois, lhe é incutido a primazia da razão. Somente ela, a razão, pode resolver os seus problemas. O amor, a fé, as crenças, os valores místicos, morais, verdades reveladas, nada disso se enquadra na primazia da razão. E o terceiro postulado é o desenvolvimento sem limite. Parte do princípio de que tudo é possível. O importante é crescer, não importa para onde e que tipo de necessidades são criadas. Sempre se está pronto para saciá-las, com mais crescimento e com mais progresso. Nessas circunstâncias, os seres humanos eles são desclassificados e eles são tidos como recursos humanos disponíveis. A supervalorização do dinheiro e o vazio espiritual leva a juventude ao desespero e ao consumo de drogas. E o sistema do poder promove sem resistência o genocídio dos mais fracos. Qualquer iniciativa contrária é interrompida ou destruída. Porém, é justamente no berço do capitalismo, onde a opressão mais se faz sentir, que uma geração se rebela contra esse sistema, que cada vez mais aprisiona a alma das pessoas. Começam a surgir os primeiros jovens cabeludos, vestindo roupas exóticas, que com irreverência e coragem se impõem aos mais arraigados conceitos da civilização ocidental: o dinheiro, sexo e poder. Essa turma são os hippies que aparecem pelas ruas de São Francisco, lá na Califórnia, e logo espalham-se pelos Estados Unidos e daí para o mundo afora. 3 anos depois, após, surgem os Beatles na Inglaterra, primeiro berço do capitalismo. E esse grupo, os Beatles, através da linguagem universal, a música, ele une a juventude de todo o planeta. O mundo vai à loucura, mas o sistema estremece. O sistema, percebendo o perigo da contracultura, ele
passa a combatê-la incessantemente em todo lugar. Onde era possível, ele absorve, e onde não é, as boutiques começam a vender a preços exorbitantes toda a simplicidade pregada pelos hippies. Fabricava-se de forma industrial o que os hippies confeccionavam manualmente. Ações do movimento começaram a ser tratadas como caso de polícia. Em alguns países, o fuzil calou o violão e o chumbo despedaçou as flores. Até que, no ano de 1971, John Lennon, um dos integrantes do conjunto, dos Beatles, ele cantou aquela música muito conhecida, Good, que é conhecido como O Sonho Acabou. E aí, uma geração inteira, com o mesmo assombro que surgira, se recolhe com o coração magoado. Não se registra, mas muita gente confundiu e ainda confunde os hippies como se eles tivessem sido os novos anarquistas, mas não o foram. A idade do medo começa a ganhar terreno. A tensão nas classes dominantes se faz sentir. E aí, a crise do petróleo desestrutura nações e surge a paranoia do desemprego. Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, ele formaliza a intenção dos Estados Unidos de não mais respeitar a paridade do dólar com o ouro. E mesmo assim, o dólar não perde seus privilégios de moeda internacional. O descumprimento do Tratado de Bretton Woods foi aquele tratado feito após a guerra que deu essa paridade para que o dólar fosse uma moeda internacional, mas estava conveniado que o dólar tinha que ter a sua paridade em ouro. Retirado a paridade do dólar com o ouro, retirado dos governos o controle sobre os movimentos de capitais. E os bancos privados passam a exercer a especulação cambiária. Os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, contraem dívidas impagáveis, enquanto que esta economia globalizada atrela todas as ações de mercado. O socialismo, com toda a sua estrutura estatizada, ele não consegue acompanhar a nova ordem econômica, cai o muro de Berlim e o mundo vira um imenso cassino. A globalização da economia, ela já se implantou em nosso planeta. E novas estruturas sociais, que na época já tinham começado a se formar, hoje estão solidificadas. E o desemprego, a miséria, a violência, são o testemunho da falência desse sistema vigente. Os anarquistas da era industrial identificaram o Estado e a Igreja como os seus grandes adversários, mas não se aperceberam que forças maiores conduziam os destinos dos povos e das nações. A sétima corrente, a corrente de Aquários, trilhará um caminho diferente. A nossa luta, ela não será contra o Estado e tampouco contra igrejas. Porém, nós nos utilizaremos de todas as forças para que governantes e evangelizadores cumpram a lei e ajam dentro dos princípios da ética e da moral. Nós não iremos lutar contra os homens de negócio, mas usaremos de
todas as forças para que eles cumpram a lei e hajam dentro dos princípios da ética e da moral. Não atacaremos as instituições, mas usaremos de todas as forças para que elas, as instituições e seus funcionários, cumpram a lei e hajam dentro dos princípios da ética e da moral. Não iremos lutar diretamente com o poder dominante, mas iremos combatê-lo sem trégua. Não teremos chefes, nem sedes sociais. Não teremos território e nem bandeiras. Não seremos vistos em lugar nenhum, mas estaremos em toda parte. A corrente de Aquários possui 3 missões a cumprir. A primeira é a decodificação do anarquismo, esclarecendo o seu real significado. A segunda é a identificação do nosso inimigo, responsável por todas as atrocidades que infernizam o nosso dia a dia, em todo lugar do mundo. E a terceira é explicar didaticamente como vamos derrotá-los. A você, meu irmão, que está sofrendo em meio de tanta injustiça e miséria, eu vos digo, dentro de você existe uma alma imortal. E todos nós temos uma missão a cumprir. Por mais enfraquecido que alguém esteja, ainda está fazendo parte deste jogo. E qualquer um, a qualquer tempo, poderá fazer a diferença. O destino não se consumou, porque ainda existe uma chama de esperança. Acredite, irmão, você não está só. O pulsar da coragem já se faz sentir. Os anarquistas estão chegando.